cara extremamente aplicado, mas extremamente aplicado. Ele pegava um monte de textos, levava para casa e estudava, 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 treinava, treinava, treinava. E aí depois ele falava assim: Vagnão, você passa comigo? Aí a gente passa, olha, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, precisa melhorar aqui. Tá? E ele treinava todo dia. E para mim, de locutor de AM, aqui na região não tem ninguém que se compare a ele. Nenhum. Tem muito cara bom Ele, por aí, mas o ele é Roberval, ele é sensacional. Ele é. Eu não sei como ele não confunde, né? Agora eu não sei como é que ficou, mas não sei como ele não confundia os dials, porque ele saía da cultura FM e já entrava na M, e eu não sei como ele não confundia as coisas, porque era automático, era questão de 5 minutos de uma rádio para outra. Mas a linguagem é diferente, né? O ambiente é diferente. Mas eu Sabe? acho ele barato também, acho ele Quando ele fazia o programa de AM dele, ele falava em uma hora ele falava mais ou menos uns 68 minutos, né? eu sei que, assim, as coisas que ele faz, porque é muito pouco tempo de uma rádio para outra, né? E na AM ele falava muito, tinha um Então, pouco é isso que eu falei. de De cada música, 60 né? minutos ele falava 68, mais ou menos. Né? Exatamente. E agora na FM ainda toca música, ainda tem participação do ouvinte, tudo. Ele é muito bom. Ele não conheço ninguém por aqui que seja tão bom, tão carismático quanto ele. Bom, o que O mais Marcelo que. Siqueira Hã? foi seu aluno, o Marcelo Siqueira. Marcelo, ó, vou contar um segredo para vocês, hein? O Marcelo Siqueira não chama Marcelo, tá? É, é nome artístico, né? Ele chama Marcel. Marcel. E Ele aí é de. colocou Marcelo para ficar mais sonoro. É o nome sonoro, ele escolheu, né? O meu, por exemplo, não tem nada de Luiz também, né? Uhum. Então, ele foi meu aluno faz tempo já, hein? Bem timidão na época. Menino, gente boa, sabe aquele menino de família? É isso aí. De boa índole. Gente boa demais. Uhum. E bom, hein? Super locutor. Eu também gosto da linhagem dele. O que mais que nós falamos? Falamos do Evaristo, né? Alguém falou do Evaristo, que É, estava na Globo, hoje está na CNN, né? Quem eu acho mais? que é isso. Falaram da Volpato, que está apresentando o programa de televisão, que apresentou no SBT um De período aí família. também. Isso mesmo. Falaram da Maju também. Quem? Maju Coutinho. Maju, isso mesmo. Ela teve uma ascensão meteórica, né? Uhum. Ascensão meteórica, porque ela começou a fazer o. Ela contando, né? Ela foi escalada para fazer a previsão da meteorologia, ela ficou. E agora? O que que eu faço? Eu nunca fiz, tá? Mas assim, ó, quando a gente nunca faz, aparece uma oportunidade e não pode deixar escapar. Ela não deixou. Daqui a pouco ela já estava fazendo outras transmissões, estava segurando e hoje ela é âncora de um dos programas mais importantes da TV brasileira, que é um jornalístico na hora do almoço. E agora ele está, acho que com 1 hora a mais, né? Porque antes ele terminava questões, acho que duas horas ou 1h45, agora ele vai até às 3 da tarde. Ah, é? Essa aí também não sabia, não. Agora ele começa, acho que é 1h15 e vai até às 3 da tarde. Mas o importante que a gente falou na outra conversa que nós tivemos é a gente ter mesmo essa pessoa para espelhar, para dar um norte para a gente, né? Afinal de contas, nós estamos começando. Se a gente está começando, a gente tem que ter alguém em que a gente possa se inspirar. E tem muita gente aí que é inspiração. Você que falou da Hebe, não foi? Fui eu. Então, a Hebe, ela era uma mulher à frente do tempo dela, extremamente corajosa. Extremamente corajosa. E eu gostava muito do jeito dela, assim, ela não baixava a cabeça para nada, ela colocava a opinião dela mesmo, o diretor tinha que engolir,
E não tinha conversa com ela, não. Eu gostava muito do jeito dela. Realmente ela era especial. E outra coisa, ela tinha esse lado aí, que era o lado mais brigador, mas o talento que ela tinha de comunicadora é um negócio impressionante. É o que a gente fala do Silvio Santos, por exemplo, né? Tem algum comunicador que segue esta linha hoje? Eu não acredito que tenha. Porque o Silvio Santos já fez absolutamente tudo na televisão. Eu me lembro de uma vez eu vi um vídeo, ele era jurado de um programa que o Roberto Carlos era o réu, um negócio assim. Então, Poxa, o Roberto Carlos era o réu. Então, ele defendia o Roberto Carlos e um outro advogado acusava o Roberto Carlos. É um negócio assim. Ele era extremamente, ele sempre foi extremamente bom, né? E pode jogar qualquer tipo de programa na mão dele que ele faz. Né? Ele faz um programa com um auditório, ele faz um programa de variedades, ele faz um programa de coisas mais sérias. Né? Realmente, eu acho que o Brasil não tem ninguém como ele. Tem é muitos um bons, bom, hein? Tem né? muitos bons. Eu acho que o Gugu ia mais ou menos nessa linha dele, né? Porque também foi pupilo dele por muitos anos, mas igual o Silvio, eu acredito que não exista mesmo. Também não. Falaram da Sandra Nemberg. Sandra Nemberg também, ela tem uma levada muito boa. E como ela tem uma cara, ela pode nem ser, mas ela tem uma cara de jovem, uma cara boa, e ela apresenta programa jornalístico, dá uma dinâmica diferente, né? Dá uma dinâmica diferente porque ela passa credibilidade, mas com um ar mais natural, com um ar mais tranquilo. E no jornalismo você precisa passar credibilidade invariavelmente, né? E daí ela faz isso com leveza, né? Então, tranquilo. Extrema leveza ela faz. Eu falo sempre nos cursos, você falou de leveza, ela fala com a voz dela, ela fala com a maneira dela, ela sorri, o que há bem pouco tempo atrás não se via isso na televisão brasileira. O apresentador de telejornal era um cara extremamente sério. Mas não por ele ser sério, é que o esquema era esse, né? A linguagem era essa. Era uma coisa mais engessada, né, Wagner? Sim, a linguagem era essa. Você acha que existia esse negócio de âncora e o cara da opinião? Não existia de jeito nenhum. Dava opinião, tava na rua. Estava na rua, não tem nada que falar. Até porque muitos deles que ficaram durante muitos anos eram de uma época que a gente tinha uma mordaça muito grande. Só para vocês terem uma ideia, vocês que são mais jovens, quando eu comecei a trabalhar em rádio, em 1983, a rádio tinha que mandar a programação para a censura. Então era assim, o programador fazia a programação musical, musical isso, hein? Ele fazia a programação musical, ficava uma cópia com a rádio, que era uma cópia de arquivo, uma cópia ficava com o locutor, uma cópia ficava com o operador e uma ia para a censura. Porque tinham músicas que eram proibidas de tocar. O Caetano teve várias músicas dele proibidas, né? Sim, aí a faixa, só para vocês terem uma ideia, vocês são mais jovens, a gente tocava o disco, tá? Aquele disco bolachão, a faixa do disco vinha riscada. Parece que Para pegava não tocar mesmo, né? parece que pegava um prego assim e riscava a faixa inteirinha para não tocar. E algumas coisas escapavam, né? E por isso tinha que ter essa censura, porque tinham músicas que eram proibidas de tocar. Por exemplo, teve uma música do Léo Jaime, chamada Sônia. Eu lembro. Sônia. Mas essa música, você lembra porque ela foi reeditada, porque a versão original foi proibida de tocar. Eu cheguei a ouvir a original, mas é bem pesada, realmente. Eu acho que nem nos tempos de hoje não dá para rolar no rádio aquela versão, não. Não, tem umas coisas assim, tinha algumas músicas que falavam contra o regime e tal. Então, por isso é que tinha esse tipo de censura. Então,
na programação musical. Vocês imaginam como era o resto, né? Era complicado. Era bem difícil. Bom, tá todo mundo aí hoje? Eu acho que tá. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Pô, por que eu não consigo ver e vocês veem, hein? Bom, então é o seguinte, já que está todo mundo aí, vamos falar um pouquinho sobre texto radiofônico, né? Texto radiofônico é um pouquinho diferente dos outros textos que a gente vê por aí, viu? Vamos, então, acompanhar um pouquinho no desenrolar dessa história. Bom, a gente sabe que tem bastante texto hoje a nossa aula, mas a gente vai conversando para ficar mais leve, né? Afinal de contas, a gente está aqui para bater uns papos falando sobre, hoje, o texto radiofônico, porque o rádio é aquela mídia que agrega uma grande diversidade de gêneros. E o Bruno vai falar com vocês sobre gêneros e formatos radiofônicos também. Tem uma variedade de formatos, objetivos diferentes, direcionados àquele público que é diversificado, que se constitui como um eficaz meio de comunicação, um eficaz meio de interação. Como eu já falei na aula passada, eu acho que não tem nada que tem tanta interação quanto o rádio brasileiro, principalmente, né? Até na construção de conhecimento. Então, olha, devido a essas características, como o rádio é extremamente dinâmico, o rádio é extremamente rápido, o rádio você não paga nada para ouvir, o rádio é simples e você pode ouvir o rádio em qualquer lugar. Como a gente falou, né? Depois da invenção daquele transistor, o rádio ficou muito mais fácil, porque você pega em qualquer lugar, apresenta uma mobilidade muito grande, pode ser ouvido no carro, no trabalho, no shopping, enfim, onde for, você pode estar ligado no rádio e estar. Isso que é interessante, né? E o rádio, a gente falou outro dia aqui sobre credibilidade do rádio. Ó, tem aqui uma chamadinha da Jovem Pan, que é bem isso, ó, presta atenção aí. Ô, Wagner, tá sem som. Oi. De novo? Toda vez que você for passar a chamada, você vai ter que descompartilhar e compartilhar de novo. Porque se ele fica um tempo sem o som, aí ele entende que você não vai precisar. Ah, então aí. Acabamos de saber essa. Deixa eu ir até lá, Eu também descobri semana passada isso. tá? Então vamos descompartilhar e compartilhar de novo, incluir o som e pronto. Agora vamos lá. Uma pesquisa aponta que o rádio é o meio de comunicação mais confiável quando se trata da divulgação de notícias. Repórter Vitor Moraes. Rádio, TV, jornal impresso, sites, Twitter, Facebook, Instagram e WhatsApp. Qual desses você mais confia na hora de se informar? Um levantamento do Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas, com 1.000 pessoas entre os dias 11 e 13 de março, mostrou que o rádio tem a aprovação de 64% dos entrevistados, seguido pelo jornal impresso e pela TV, ambos com 61%. A cantora Meg Salles confirma o resultado da pesquisa divulgada pela XP Investimentos. Para notícia, rádio mesmo. Agora a gente vê muita coisa prática pela internet. Você tem que pesquisar vários sites para você saber a informação correta e tem aquela página que dá mais credibilidade para você. Os portais estão melhor avaliados. 32% das pessoas que participaram da pesquisa do IPESP acreditam nas notícias publicadas, enquanto os blogs têm aprovação de 28%. Para Jorge Ricardo, se informar em vários veículos é fundamental. Eu acho que é um conjunto de você ter que se informar por multiplataformas. Então, eu escuto rádio, sim, para me informar toda manhã, mas eu não deixo de entrar na internet para conferir, checar. Se eu não fizer essa checagem, eu acho que nenhum deles é 100% seguro. Informações repassadas por meio de redes sociais, sem fontes específicas, causam desconfiança na maioria das pessoas.
O relatório mostra que, para 72% dos entrevistados, Facebook e WhatsApp só divulgam notícias falsas. Karine dos Santos, que trabalha no marketing de uma academia, é ouvinte da Jovem Pan e diz que o rádio é o companheiro de todos os dias. Eu não vejo mais TV, eu pego muito trânsito, eu venho ouvindo a rádio, inclusive a Jovem Pan, e eu acho que é onde a notícia vem com mais veemência para mim. Eu prefiro ouvir o rádio. No caso específico do WhatsApp, somente 12% dos entrevistados acreditaram que as notícias repassadas são verdadeiras. No Twitter, 52% avaliam que tudo que é postado é falso e 16% é verdadeiro. Já o Instagram foi avaliado como tendo 17% de notícias verdadeiras e 55% de notícias falsas. Entendeu? Tá vendo aí esta magia que tem o rádio, né? O rádio, a gente falou sobre ele se reinventar, é mais ou menos por aí, né? Então, o rádio ele é móvel, o rádio ele é interativo, o rádio ele é comunicação, ele é construção de conhecimento e principalmente hoje em dia, com tanta informação errada que tem por aí, o rádio é esta credibilidade. Até porque nós estamos lá. Quando você está lendo um blog, quem será que escreveu aquilo, né? A gente não conhece. No rádio não, principalmente com o rádio local, nós estamos aqui ao lado daquelas pessoas que também estão aqui. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre o estilo oral, auditivo, que é o que a gente mais utiliza no rádio. Esta linguagem, né? Os textos de rádio são construídos para serem falados e ouvidos, e não de uma outra maneira. Mas como não, Wagner? Outra coisa, o que pode haver? Ele pode ser um texto para ser falado, mas ele é escrito só. As pessoas vão ler, tá? Consequentemente, ele alcança a compreensão do ouvinte e com um detalhe. A pessoa que está ouvindo só tem uma chance de ouvir. Portanto, a gente tem que ser sucinto, a gente tem que ser claro, bom, uma série de outras coisas. Por quê? Como acontece com outras mídias, por exemplo, com a mídia impressa, se a pessoa não entendeu, ela vai lá e revisita esta mídia e vê ali o que aconteceu. No rádio, não. O texto radiofônico, ao ser veiculado durante a programação, conta com vários recursos para dar este punch. E o locutor lança a mão, literalmente, para alcançar o seu ouvinte com improviso, com muito ritmo, com pausas, com sons complementares, com voz humana, com entonação, dentre outros os quais o tornam bastante singular. Quando você ouve, por exemplo, uma chamada de festa, a chamada de festa, aquela propaganda da festa, é cheia de efeito, cheia de música, cheia de batidas. Então, tem tudo isso aí, esse ritmo, as pausas, os sons complementares, a voz, a maneira como o locutor fala, tudo isso chama bastante atenção. Uma vez só, porque não tem como voltar atrás, tá? Olha essa imagem. Ouvindo um rádio, vamos falar sobre a linguagem e a estrutura da linguagem. Para atingir o ouvinte, a linguagem radiofônica deve levá-lo a criar imagens mentais. A gente já falou sobre isso, né? Antigamente, bem antigamente, a gente imaginava como era aquele locutor, como era aquela locutora. Lembra que eu contei a história do Orson Welles? As pessoas imaginavam, faziam imagens mentais daquilo que estava sendo contado no rádio. É como quando você está lendo um livro e o livro vai contando detalhes de passagens que a pessoa chegou naquela porta branca que tinha um detalhe assim e a fechadura era assim. Aí, então, tantos detalhes, você vai criando aquela imagem. O rádio é mais ou menos assim. Por quê? A pessoa só está ouvindo alguma coisa e ela faz uma criação daquilo que ela está ouvindo. Vocês se lembram, quando eu falei da história da lasanha?
Lembra? Sim. Eu botei aí a história da lasanha para vocês. A história da lasanha é essa aí. O locutor faz assim, ó. O cheiro tá delicioso. Ela está tirando a lasanha do forno. Nossa, tá borbulhando. Queijo derretendo, molho no ponto, presunto, carne. Tá perfeito. Agora é só saborear. E ela não vai mais esperar. E colocando um pedaço generoso no prato, corta um desses pedaços e experimenta. E ela grita: ai! Queimei a boca, tá muito quente! Fala a verdade. Vocês não imaginaram ela tirando a lasanha do forno? Acabou com o foco do gordinho. O que quer dizer isso? O que acabou com o foco do gordinho? Acabou com o foco do gordinho. Eu tava focado na aula aqui, construí a imagem dentro da minha cabeça, certo? E aí já não dá mais pra concentrar, porque aí a fome fala mais alto e gordinho sente fome o tempo todo. Não, moeu o pé do frango. Mas, ó, como a gente tá até sem vídeo, você pode ir comendo aqui, não tem problema, não. Rapaz. Tá, então entenderam essa história da fazer uma imagem mental? Essa aqui, eu me lembrei, né? Eu tentei até encontrar a versão original, mostrar para vocês. Mas não encontrei. Procurei durante horas, mas não deu certo. Só que aí eu me lembrei do texto, mais ou menos como era, e passei só para vocês terem uma ideia, que você vai fazendo uma imagem mental, vai criando aquilo que o locutor está falando e, pum, chega no final da história e você fala, puxa, realmente eu consegui criar aquilo que o cara falou. Olha a imagem aí. Opa. E aí agora o gordinho, o que faz? Nossa, aí você mata o Candinho agora. Vocês falar mesmo? Segunda brava, com frio, ver uma foto dessa acaba comigo. Então, ó, tá vendo? Aqui essa imagem aí, ela fala mais alto do que qualquer coisa, né? Então, uma imagem vale por 1000 palavras. E o rádio tem que usar essas 1000 palavras para criar cada imagem. Porque você viu ali, ó, que eu contei, né? Olha, o molho derretendo, tá no ponto, o queijo, tá tudo aí, ó. Se eu não falar nada, vocês vão olhar e vão ter exatamente a medida daquilo que eu falei. Mas eu tive que usar as 1000 palavras para criar essa imagem. E uma imagem que permite que se crie muito mais do que 1000 imagens mentais. Ela se constrói a partir dos seguintes elementos: da palavra, como eu acabei de falar, da música, dos efeitos sonoros e também do silêncio. Porque às vezes tem uma pausa dramática, que é aquela tan, 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 tan. O que acontecerá? Aí, cenas do próximo capítulo. Antigamente tinha isso, né? Então, para você construir isso, essa linguagem no rádio, você tem que ter a palavra, você tem que ter a música que faça um fundo, um background para aquilo que você está falando, efeitos sonoros, como eu falei agora há pouco, da chamada de uma festa, por exemplo, e até do silêncio. Porque eu vejo muito algumas pessoas que gravam propaganda ou gravam um programa de rádio, eu não sei se vocês já ouviram isso, que eles tiram a respiração do locutor. Vocês já ouviram? Já. O que vocês acham? Fica normal? Cara. Nunca reparei, não. Então, eu acho que não fica legal, não. Sabe o que acontece? É assim, ó. Quando a gente está falando, a gente tem que interpretar. Quando você interpreta, você tem que dar ênfase em alguns lugares. Se você não tem nenhum ponto final, não tem nenhuma vírgula, não tem nenhuma reticência, não tem nada para você interpretar aquilo, parece que o texto não tem começo, nem meio, nem fim. O que você ia falar? É o Galvão Bueno falando. Outra coisa também, né, Vale? Oi. Na hora que passa um comercial de remédio, né? Depois, no final,
Aí passa aquela mensagem muito corrida que você não consegue nem quase entender o que está falando, né? Mas você sabe por que acontece aquilo? Aquilo lá é para a gente tomar um remédio e nem lembrar daquilo lá. Não, é o seguinte, é porque existe na legislação a obrigatoriedade de colocar isso no texto. Só que o sujeito é assim, ele tem que colocar aquilo lá em 5 segundos, mas o texto dele tem 28,5. Então, ao invés de ser 5 segundos, é em 1 segundo e meio. Então, eles adiantam, porque eu estou cumprindo a legislação. A legislação tem que dizer assim, ó, ao surgir qualquer tipo de problema, procura um médico. Ele teria aí, sei lá, 3 segundos para falar. Aí deixa 1 segundo e aí sai correndo atrás. Por quê? A legislação que obriga a se colocar isso. Só que eles colocam, não pode dizer que não colocou. Mas utiliza o tempo máximo que pode para fazer a propaganda. Entendeu? É complicado. Eu acho que aquelas mensagens lá, elas são gravadas em tempo normal e depois aumenta a velocidade. Não sei, porque para falar rápido daquele jeito, né? Não. A gente tem aí, lá no Senac, inclusive, a gente vai ver, com certeza, tem um programa chamado SoundForge, que é um programa que a gente usa, e a maioria das rádios usa também para fazer a gravação e edição de áudio. Então, tem um dispositivo lá que você aumenta a velocidade, porque senão o sujeito não consegue falar aqui. Nem o mais rápido dos rápidos, porque eles fazem um blá, 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 blá. É isso. Nem o Cezinha. Nem o Cezinha. É para cumprir legislação. Para quem não conhece, o Cezinha passou nesse vídeo aqui agora, viu? Ele estava atrás na hora que o repórter estava passando. Estava no aquário. Estava no aquário. E lá no Jovem Pan, assim, são vários aquários, né? E essa linguagem que a Ana falou do aquário, essa linguagem é uma linguagem de rádio, que a gente também utiliza algumas linguagens no rádio, que é só no rádio. Por exemplo, nós vamos usar um spot. Alguém já colocou algum spot de luz em casa? Colocou, né? Tá? Mas no rádio a gente tem spot. O spot de rádio é aquela gravação de 30 segundos que o locutor fala. Que lá é um spot. Vai rodar o break comercial. Tá? É um intervalo. Vinheta. Vinheta só utiliza só no meio de comunicação, né? Vinheta, para quem não sabe, às vezes a pessoa fala assim, liga para mim e fala, Wagner, você grava uma vinheta para mim? Olha, pode ter uns 45 segundos, tá? Aí você vai ver na realidade o que ele está pedindo de vinheta é um áudio de uma propaganda de, sei lá, qualquer coisa, porque a vinheta é aquilo que faz assim, ó, Globo e você, tudo a ver. O plim-plim, aquilo é a vinheta, tá? Você pega uma vinheta vamos pegar aqui uma da Morada, ela fala, Morada FM, isso é uma vinheta. Nativa, uma vinheta. Então, é só esse chamamento, principalmente para o nome. Tá? Então, olha aqui, que boa frase, hein? Tudo constrói o todo. Agora, eu vou ter que andar bastante aqui hoje, porque nosso tempo está passando para caramba, já são 7:50. Bom, enxergar com o ouvido. Só radialista mesmo para falar uma bobagem dessa, né? Mas, gente, o rádio é o veículo de comunicação que é essencialmente sonoro. Acabou o som, o telefone da rádio toca, o WhatsApp da rádio já traz a mensagem. A pessoa fala assim, a rádio está fora do ar. Tá? Então, ele é essencialmente sonoro, precisa levar o ouvinte a enxergar com o ouvido tudo que a gente faz, uma vez que o texto radiofônico é direcionado ao ouvido e não aos olhos, e as pessoas vão fazer esta criação da imagem. As possibilidades de comunicação se apoiam na capacidade de ativar a criação da imagem, a imagem mental, através do som ouvido, que a gente fez agora há pouco com relação à lasanha, né? Você vai imaginando aquilo que o locutor está falando. Às vezes, você pega um programa que tem na Nativa, que eles leem a cartinha de amor, né? Que a gente fazia isso lá na Morada já em 1985. Né? A mesma coisa, só mudou o veículo, né, de chegada, porque antes chegava por carta,
agora chega pelas redes sociais, agora chega pela internet. E aí a pessoa começa a contar uma história. E aí você vai entrando nessa história, não é? Todo mundo que presta atenção na história ou fala, nossa, você viu o que aconteceu com ele? Olha o que ela fez com ele. Olha o que ele fez com ela. Ai, será que a gente poderia ajudar? E as pessoas ligam para participar. Por quê? Porque elas fizeram a imagem, criaram mentalmente aquilo que só estava vindo através do som e captado pelos seus ouvidos. Por isso que a gente diz que se enxerga, sim, com os ouvidos, por meio do rádio, ou através dele. Vai me dizer que vocês nunca fizeram isso. Demais fizemos, né? Eu, pelo menos, fiz demais. Eu costumo... Eu ouvi a Transas 97. Bem, Milene. Você ouvia Transas 97 aí? Ah, eu ouvia. Ah, faz tempo, hein? Você gostava do programa? É legal, né? Quem mais quer falar aí alguma coisa? Não, eu ia falar que eu costumo brincar, às vezes, eu falo assim, escuta o cheiro. Porque às vezes você quer a propaganda de alguma coisa no rádio, né? Então você não tem como sentir o cheiro daquilo. Então eu costumo brincar, escuta o cheiro. O cérebro trabalha para você sentir aquele cheiro, né? Então você tem que escutar o cheiro. Talvez seja por isso que o rádio é tão legal, que o rádio é tão fênix desse jeito, né? De repente as pessoas falam, mais o rádio, mas não tem jeito. O rádio é sensacional. Bom, pelo menos eu acho, né? Olha só, a imagem está aí, ó. Esta é a magia sagrada do som, do nosso som. Atribui-se o poder do rádio justamente à ausência da imagem. Aquele locutor, olha, ele deve ser parecido com o Tom Cruise pela voz dele. E aquela locutora é parecida com a Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer também foi longe, né? Então, não tem o som, o locutor todo locutor vira galã. Fala a verdade. Vira. Verdade verdadeira. Todo locutor. O cara tem voz bonita, o cara é agradável. Então, ele vira uma pessoa maravilhosa. Por quê? Porque a voz, a maneira dele tratar as pessoas, a alegria dele, então, faz com que as pessoas imaginem um artista de televisão, sei lá, alguém que eles conhecem, que achem bonitos. E aí, porque a voz é bonita, porque ele é agradável, porque é simpático, então, as pessoas fazem esta imagem. Eu estou dizendo isso porque a gente viveu isso com tantas pessoas que foram nos conhecer. Quando a pessoa ouve e fala, nossa, eu conheço sua voz, mas, puxa, eu pensei que você fosse assim, eu pensei que você fosse mais alto, eu pensei que você fosse mais magro, eu pensei que você fosse mais isso, que você tivesse bigode, então, aquelas coisas, né? Que a pessoa faz a imagem por meio do ouvido, né? Daquilo que ouviu, por meio do som. Por isso é que a linguagem do rádio... Oi. Desculpa te interromper. Pode falar. Eu tinha... Vou confessar uma coisa agora, assim. Eu tinha um pouco de receio de você. Não medo, pelo amor de Deus, mas eu tinha receio de você. Porque eu sempre achei a sua voz tão impostada, e quando eu vi a sua imagem, eu falei, caraca, esse cara é bravo pra caramba. Então eu tinha meio que receio de você, é sério, eu fiquei meio assim, e eu protelei um pouco de fazer o curso por conta disso, por receio de enfrentar você. Nossa! Olha, você não é a primeira que fala isso. Assim, eu sempre fui uma pessoa muito ocupada. Quando eu trabalhava na Rádio X, eu fazia a locução disso, fazia mais aquilo. Então, é muito corrido. Então, às vezes as pessoas falavam assim, mas porque ele não dá atenção, tal, mas é que era tanta coisa, e aí aparentava que era sério demais. Eu sempre fui muito sério mesmo, né? Muito sério. Mas sério naquilo que eu estava fazendo. E às vezes passava realmente
Passava, não passa ainda, né? Essa imagem de bravo e tal, até por conta do próprio timbre, do tom de voz, né? Só fala, nossa, esse cara deve ser bravo. Mas nada a ver, né? Sou tranquilo. Só fui perceber isso. Eu só fui perceber isso de verdade num programa que o Madalena fez dos 10 cantores. Você lembra? Que foi até no Estrela, que ele entregou a premiação no Estrela e você estava lá também. Ele fez um CD. Eu que organizei tudo como aquilo. Que era? Então. E uma das duplas que eu mandei acabou ganhando. Acho que eles ficaram em terceiro lugar, se eu não me engano, que era Maírto e Rodrigo. E aí eu estava lá, e aí você recebeu a gente super bem, você conversou, eu falei, opa, então ele não é tão assustador assim. De jeito Mas nenhum. foi só lá que eu descobri que você não era tão assustador. Eu sou um cara mó legal, meu. Bom, então é isso, ó. A linguagem do rádio tem que ser bem simples, clara, objetiva. Ela tem que ser bem expressiva. Vocês estão prestando atenção como é que eu estou falando? Porque é assim que a gente tem que falar no rádio. A gente tem que fazer com que as pessoas do outro lado entendam absolutamente tudo. Porque, como eu falei agora há pouco, ela tem a chance de ouvir uma vez só. Por isso, a gente tem algumas técnicas, inclusive, para fazer nos textos, né, com relação a isso. Então, nós temos que alcançar o ouvinte dessa maneira, né, com tudo isso, com essa clareza, com essa objetividade, de forma que ele não tenha que se esforçar muito para compreender. Exigir demais do ouvinte não é objetivo do trabalho radiofônico, viu? Absolutamente. Porque a gente tem que ser objetivo e as pessoas têm que entender o que a gente está falando. Se eu usar um vocabulário rebuscado demais, as pessoas não vão entender. Quer ver como as pessoas não entendem? E quer ver como a gente imagina que as pessoas entendem? Eu coloquei aqui a transcrição de um texto do Jânio Quadros e do Delfim Neto. Jânio Quadros, ele foi candidato à prefeitura de São Paulo em 1985, depois todo aquele problema, né, lá na década de 60. Mas o Jânio Quadros estava no palanque junto com o Delfim Neto. O Jânio Quadros era o candidato a prefeito. Que, inclusive, teve um candidato que foi lá e limpou a cadeira, dizendo que ia sentar e tal, e depois quem ganhou foi o Jânio Quadros. E o Delfim era uma pessoa extremamente erudita. Erudita. Isso quer dizer o seguinte, ele usava umas palavras muito rebuscadas. Ele exagerava no economês durante os discursos dele. Numa reunião na Associação dos Moradores de Bairro da Periferia, ali da cidade de São Paulo, como eu disse, da periferia, o Delfim terminou a fala dele de forma bem enfática, dizendo assim, ó, a grande causa do processo inflacionário é o déficit orçamentário. E ele achou que tinha abafado. Sentou do lado do Jânio e o Jânio falou para ele assim, ó, Delfim, olha aquele sujeito ali, ó. Tá vendo? Viu a cara dele? Você acha que ele entendeu alguma coisa do que você falou? Ele não sabe o que é processo, ele não sabe o que é inflacionário, não sabe muito menos o que é déficit e não tem a menor ideia do que é orçamentário. Aí o Delfim pensou, falou, realmente ele tem razão. Aí o Jânio falou para ele, olha, quando você for dizer isso aí, diga assim, ó, a causa da caristia é a roubalheira do governo. Todo mundo vai entender. Porque a causa do processo inflacionário é o déficit orçamentário. O povo ainda hoje não sabe. Você imagina naquela época, né? 1985. Eu estava chegando em Araraquara quando disse isso aí. Então, a causa da caristia é a roubalheira do governo. Ele foi enfático para dizer o seguinte, você tem que falar a língua do povo. Se você não falar a linguagem do povo, mas eu tenho que falar errado, eu tenho que usar o português errado. Não, não. Pelo contrário, viu?
Você que está aí comigo hoje, que vai ser comunicador, o português é um dos pontos, um dos pilares da sua comunicação. Você é obrigado a saber português. Ah, mas e se eu tiver que ler uma música em inglês? Aí é outra história. Essa não é a sua obrigação. Obrigação é você falar português de uma forma correta e que todo mundo vai entender. Não fale palavras rebuscadas, porque o povo simplesmente vai te ignorar. Tá? O ouvinte é capaz de receber frações de construções complexas, o que é frequentemente esquecido. Então, as frases complexas são uma barreira à nossa informação oral, que é o que a gente está falando hoje. Tá? Muito mais que a escrita. Por quê? Porque a pessoa pode voltar na escrita. O locutor, ele lê uma frase de 7 linhas em 15, 20 segundos, mais ou menos. Assim, sobra muito pouco tempo para que o ouvinte possa assimilar as informações imediatas totalmente. Tá? O ouvinte não, como eu disse, não pode reler a frase. Passa, assim, para a informação seguinte. Quem escreveu isso aí foi o Cabelo. Tá? Então, ele fala o seguinte, ó. Você fala, você tem 15 a 20 segundos para falar isso aí. E ele não pode voltar. Então, seja claro. Então, seja sucinto. Então, faça-se entender. Não vai dizer que, por exemplo, eu vou fazer uma pergunta para vocês agora. Eu gostaria que vocês me dissessem o que é alcaide. Alguém sabe? Nossa. Cri, 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 cri. Ninguém sabe o que é alcaide? Vixe, só escutei na televisão, mas muito superficial. Não tem ideia, Se fosse Al-Qaeda, eu sabia, mas Al-Qaeda não. E o alcaide mandou para os edis. Piorou. Piorou. Ninguém tem ideia. Você é do Império, Wagner? Hã? Você é do tempo do Império? Exatamente. Já se usou isso no Brasil. Meu Deus. Não Brasil colônia, mas é o Império, né? Não, nem tanto assim, né? Você sabe que outro dia eu estava... meu som tá bom aí para vocês, né? Tá ótimo. Tá ótimo. Você sabe que outro dia eu estava num estúdio e o locutor ao meu lado disse que o alcaide tinha sido recebido. Eu falei, você tá de brincadeira. Você acha que alguém conhece? Você acha que alguém conhece essa palavra? Ele falou, eu falei, não conhece nem o alcaide, nem o edil. O cara falou, como não, Wagner? Eu falei, não conhece. Por quê? Não é que o povo é burro, pelo contrário, as pessoas têm os seus conhecimentos que trazem de vida, pelo contrário, as pessoas são extremamente inteligentes, só que essas palavras, como falou a Tereza, isso não se usa há séculos no Brasil. Alcaide é prefeito. A linguagem ela vai se renovando também, não é? Lógico. Não é E Edil é vereador. A regra gramatical, a questão de que ela vai se adaptando também às transformações do mundo, não é? Exatamente. Então, só para vocês ficarem por dentro, se alguém perguntar da próxima vez, alcaide é prefeito e edil, que usa hoje ainda, viu? Porque a edilidade são os vereadores da Câmara. Então, edil é vereador, ok? Vocês nunca tinham ouvido isso? O edil, sim. O edil por causa da Câmara, eu já tinha ouvido. Mas é isso, ó. Então, os edis e o alcaide. São coisas que ninguém usa. Não é porque por falta de conhecimento, é porque não usa. Não usa. São palavras que caíram em desuso. Às vezes, a gente pega aí uma brincadeira e ela fala assim, o que é tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ninguém usa essas palavras. Então, no rádio, a gente não usa também. Opa! E o Jornal Nacional, o que ele está fazendo na nossa aula de hoje? O Jornal Nacional é o seguinte, como é que a gente deve falar? Faça como o Jornal Nacional. Use uma linguagem simples, sem ser chula. Né? Grande parte dos ouvintes não consegue compreender coisas mais complexas. Grande parte mesmo, até porque se fala uma vez só.
A não ser, como eu disse da outra aula, né? As pessoas começam a falar uma palavra, e ela cai no conhecimento geral, no conhecimento público, aí tudo bem, aí não tem problema. Agora, o Jornal Nacional, ele usa uma linguagem simples, uma linguagem que grande maioria da população consegue entender, tá? Sem ser rebuscado. E você ouve, por exemplo, alguns jornais da Globo News, a linguagem é diferente. Por quê? Porque o público é diferente. O Jornal Nacional é para o público em geral. Alguns outros jornais de determinados canais são para elite, são para outro tipo de público. Às vezes, você pega, por exemplo, um programa que fala sobre economia. Ele fala economês. Por quê? Porque ele fala para aquele nicho. O Jornal Nacional fala para todo mundo. Então, usa uma linguagem simples, mas uma linguagem sem ser rasteira, né? O rádio tem que concorrer com diversos estímulos ao redor do ouvinte, tá? Então, você, para assistir televisão, você está assistindo televisão, prestando atenção ali. O rádio, você tem mais um monte de coisa que, enquanto eu estou falando no rádio, enquanto vocês, futuros locutores, vão falar no rádio, tem carro passando na rua fazendo barulho, tem sirene, tem conversa de outras pessoas, tem um monte de outra coisa, né? Você trabalha numa indústria, por exemplo, o rádio está ligado, mas tem barulho disso, daquilo, você não consegue compreender tudo absolutamente. Por isso é que a linguagem radiofônica tem que se aproximar ao máximo do ouvinte. Você tem que falar o mínimo possível para ele entender o máximo possível, tá? E é o que acontece com o Jornal Nacional. O jornal que tem uma linguagem que todo mundo consegue entender. Se a gente fizer o jornal, a nossa locução, seja num programa jornalístico, ou seja num programa de variedades, seja num programa de música, se for assim, com essa linguagem, todo mundo vai entender. Ok? Vamos seguindo, então? Ok. Vamos lá. Ok. O texto radiofônico consegue atingir um grande número de ouvintes e simultaneamente. E ele atinge de forma coletiva. Preste atenção nisso aqui. Vocês têm que levar para o resto da vida isso, né? Ele é coletivo, mas ele é individual. Ele está em diversos lugares, ele dá opinião, ele fala sobre comportamentos, crenças, gostos bastante distintos, as pessoas que estão ouvindo e as pessoas que estão falando. E mesmo assim, ele tem que se fazer compreender. Por quê? Porque através do rádio as pessoas podem receber as suas mensagens sozinhas. Apesar de ser em forma coletiva, elas recebem sozinhas em qualquer lugar, mesmo estando acompanhadas. Wagner, você está louco? Não. É como se você estivesse falando com cada uma das pessoas que estão naquele grupo. Você se dirige, como eu estou falando com vocês, eu não sei quantos tem aí hoje, Bruno, mas deve ter o quê? 14 pessoas, 15? Com a gente aqui hoje? 15. Então, vocês repararam que eu estou falando sempre no você? Por quê? Porque eu quero falar exatamente para você. Em qualquer lugar que você estiver, esteja sozinha ou em grupo, eu vou falar para você sozinha, só que eu vou falar para todos de uma vez só. Só que falando com... Quando eu vou dizer assim, olha, você que está ligado comigo aqui na Rádio do Senac, quem está ligado? Todos. E todos são um. Mais um. Entendeu? Então, quando a gente for usar esse chamamento no rádio, é sempre você. Nunca é, vocês sabem o que acontece em não sei o quê. Não, é sempre você. E aí, olha, eu estou chegando em São Paulo, certa feita, e tinha um locutor, amigo meu, diga-se de passagem, chama César Rosa, estava trabalhando na Band FM, e eu chegando em São Paulo, ouvindo a Band FM, ele falou assim: boa tarde, você que está chegando agora em São Paulo, com seu carro, seja bem-vindo, obrigado pela sua carona. Eu falei, puxa, ele acabou de falar comigo. Tá? É isso. Quando a gente fala no rádio, a gente fala para uma pessoa e, na realidade, fala para a coletividade. Verdade, a gente acha sempre que é o que a gente está falando. Exatamente isso. Então, este é o intuito. Então, nunca vocês utilizem, vocês,
olha, vocês sabem, vocês querem, é sempre na primeira pessoa. Tá? Por exemplo, eu faço uma abertura na Câmara, na TV Câmara, toda terça-feira da sessão. E aí eu digo assim, olá, ouvintes, eu começo com o plural, olá, amigos da TV, porque eu estou falando com todo mundo, né? E o resto eu continuo todo ele chamando você. Por quê? Porque a pessoa que está lá, ela é única, e eu estou falando com ela. Como você disse, Danusa, a pessoa fala assim, ele está falando comigo. E é esse o intuito, né? É isso que a gente quer, é essa mensagem que quer passar. Às vezes eu chegando, né, eu trabalho em Araraquara, sou de Boa Esperança. Aí, às vezes, eu chegando lá na cidade, no caso, às vezes eu escuto o Roberval de manhã. Aí tá lá falando, você que tá chegando agora no seu trabalho, aí você fala, nossa, acabou de chegar no meu serviço, né? Então, você acaba se identificando, né? Como é que ele sabia? Então. Olha, você falando nisso, você gravou uma propaganda, eu gostei bastante da propaganda que você mandou. Aquele dia lá no grupo? Qual que era mesmo? Era de uma marca, mas aquela lá eu acabei, como é que fala? Deletando e fazendo uma outra. Por quê? Mas eu não mandei no grupo. Hã? Mas essa eu não mandei no grupo. Então... Oi, Wagner, tá ouvindo? Eu tô Tá sumindo sua voz. Não, é que eu fechei aqui que o cachorro começou a latir. Ah, tá. É que esse é aquela propaganda. O cachorro ouve um outro latindo lá no final do bairro e ele começa a conversar aqui. É que aquela propaganda, ele Wagner, quer participar. É lógico. Aquela propaganda eu tava fazendo ela já errado, que nem você falou, primeira pessoa, segunda pessoa aí. E tem a ver, porque eu estava falando, no caso ali, com o lojista, mas eu tinha que estar falando, na verdade, o consumidor final, para ele procurar a marca na loja e a loja procurar a marca. Uhum. E aí foram me dando ideia sobre isso, de fazer, ao invés para o lojista, fazer para o consumidor final, que é ele que vai procurar a peça para comprar. E aí, por isso que eu mudei, aí eu acabei fazendo uma para o consumidor final, para ele procurar na loja, a loja não vai ter, e aí ela vai procurar para comprar. Já falaram para você que você tem uma voz muito agradável? Já. Então, a gente tem que usar essa voz muito agradável. Fala mais baixinho quando você for fazer um texto daquele jeito. Uhum. Só um pouquinho mais baixinho. Você vai ver como você vai valorizar a sua voz. Muito mais. Porque, se eu disser assim, hoje na Rádio Senac, é uma coisa. Se eu disser assim, hoje na Rádio Senac, né? Você dá uma valorizada no seu grave, no seu tom mais baixo. Tá? Lá eu quis fazer uma coisa meio misteriosa, vamos dizer assim, mas aí depois eu acabei mudando tudo e não tem mais nada a ver com aquilo lá que eu mandei. Agora, você imagina se o mistério fosse bem suave. Bem suave mesmo. Onde você chama a atenção para aquilo que está fazendo. Entendeu? Uhum. Tudo é entonação, né? Tudo. Essa é a história da interpretação. Se você interpretar, depende a maneira como você interpretar, depende como você falar cada palavra, e ela te dá uma vida diferente, um colorido diferente no texto. Tá vendo? Aí são as cores da nossa comunicação. Mas eu gostei bastante, viu? A interpretação estava boa. Eu vou te mandar de verdade para você. Oi. A voz que você fez aí é voz de travesseiro, o Wagner. Depende da propaganda, ela exige. Você fez aí é voz de travesseiro que a gente fala. Vocês assistiram... Bom, passou no Fantástico um tempo que era assim, Planeta Gelado. Vocês se lembram? Uhum. Não me recordo. Lembro sim. Não faz muito tempo, vai fazer 1 ano, 2 anos, no máximo. Vocês prestaram atenção naquele locutor ou não? Ele chama-se Jorge Elal. E ele fala assim, planeta Terra, água, gelo,
o frio incomparável. Ele fala muito baixinho. E aí, a voz dele fica desse tamanho, tá? Dá um peso maior. É essa voz de travesseiro que você falou aí, viu, Ana? O Cid Moreira também faz isso, Wagner? Não, é o jeito dele mesmo. Não, a voz do Cid Moreira é aquela não é mesmo, que ele vai dizer, ele fala assim, Mr. M. É isso mesmo. O Cid Moreira, ele gravou os Salmos, né, da Bíblia, e grava com aquele tom baixinho, assim, ó. O texto radiofônico consegue atingir um grande número de ouvintes simultaneamente, de forma coletiva e, ao mesmo tempo, individual, em lugares diversos, com opiniões, comportamentos, crenças e gostos bastante distintos, e mesmo assim se fazer compreender. Entendeu? Entendi. E a bateria de quem está acabando aí, Wagner? Mas é só conectar de novo aqui, que não tem problema. O Wagner, eu mandei para você no seu privado, tá? Tá. Depois você dá uma olhadinha. Pronto, a bateria já está conectada. Não é? Ah, agora sim. Tá? Entenderam? Então, às vezes, você baixa um pouquinho o tom de voz e dá para você jogar com aquilo que você quer tornar mais sarcástico, com aquilo que você quer tornar mais sensual, com aquilo que você quer tornar mais, como você falou, olha, era meio misterioso, né? Então, você consegue fazer isso aumentando ou diminuindo o seu tom de voz, tá? Mas eu gostei bastante. Obrigada. Já é uma grande coisa. Ainda mais a gente que está tudo amador ainda, né? Ó, quando a gente vai fazer um texto, a gente está falando hoje sobre textos radiofônicos, eu vou dar uma adiantadinha aqui, que é assim, ó, por exemplo, quando você vai fazer um texto, eu falei agora há pouco sobre repetição, vocês se lembram, né? Eu falei, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Às vezes a gente tem que escrever e tem que falar de uma maneira que a pessoa consiga entender. Por exemplo, ó, esse texto que está aí, ó. Alguém consegue ler esse texto para mim? Quem? Eu leio. Olá, Wagner. Então lê. Ele aproveitou a reunião para criar uma comissão especial que vai definir um projeto para o Brasil até o ano 2020. A comissão vai ser integrada pelo ministro da Economia e pelos secretários de Assuntos Estratégicos e Ciência e Tecnologia. Muito bem. Então, ele aproveitou isso aí para criar a comissão. Para eu não precisar repetir, para eu fazer-me entender, eu posso repetir a comissão. Então, ele aproveitou a reunião para criar a comissão e aí eu explico. A comissão vai ser integrada pelo ministro da Economia e assim por diante, tá? Então, esta maneira de fazer a reiteração de repetição é para que as pessoas entendam mesmo, né, um item lexical. Nossa, onde você achou essa palavra, hein, Wagner? Lexical é coisas que estão no dicionário, tá? Nossa, Wagner, vai devagar. Tô brincando. Falei pra você devagar. Então, léxico é que está no dicionário, tá? São as palavras do dicionário. Mais que nós temos aqui. Vamos lá. A mensagem, quando a gente fala, se presta muito para a comunicação intimista. É como se o rádio estivesse contando uma história para cada um em particular. Ao mesmo tempo, a atividade de ouvir não exclui a possibilidade de desenvolver outras tarefas. A pessoa, às vezes, está fazendo qualquer coisa, está dirigindo, está trabalhando, está fazendo qualquer coisa, está ouvindo o rádio. Tá? Por isso é que o rádio tem esta diferença. E o rádio se adapta muito bem ao papel de pano de fundo.
Ou seja, você pode continuar fazendo o que você estiver fazendo, em qualquer ambiente, e ele está lá de fundo, só te acompanhando, né? Então, não tira a sua atenção. E você, quando tem alguma coisa de interesse específico, opa, fica de butuca, fala, opa, olha aí a informação que eu estava querendo. Às vezes, por exemplo, coisas que a gente não presta muita atenção, ou não dá muita atenção, por exemplo, uma propaganda de supermercado. Alguém presta atenção na propaganda de supermercado? Preço. Só no preço. Exatamente isso que eu queria que você dissesse. Eu presto para saber das ofertas. Exatamente isso. Então, é assim, de repente o cara está falando lá qualquer coisa, está tocando a música, você está cantarolando, mas você não está nem prestando atenção. De repente, entra a propaganda do supermercado X. Aí você fala, opa, presta atenção numa propaganda de supermercado. Ah, mas isso aí, você acha que as pessoas prestam atenção em propaganda? Claro que prestam. Então, é aquilo que chama a atenção. Tem gente, por exemplo, quando sai uma vinheta lá na Rádio Morada AM, não sei se tem mais ainda esta vinheta, mas era assim, ó, a Rádio Morada do Sol, serviço. A pessoa sabia que era alguma coisa relacionada com informações de velório e tal, né? Funerárias. Um monte de gente fica prestando atenção para saber quem morreu. Vocês acreditam nisso? Sim, acredito. Aqui em Boa Esperança, ainda até uns tempos atrás, era anunciado na igreja. Agora não é anunciado, agora é anunciado no Facebook. Ah, é? É assim, era na igreja. Tinha tocava o sino, e aí tocava, e falava, aí todo mundo, morreu alguém, que tem aquela musiquinha já fúnebre, né? E aí a gente já sabia que já morreu. Foi uns 5 anos que parou. Pô, tinha aí. Aqui a América anuncia na rua. Isso que eu ia falar. Aí em América é diferente, né? Como é que é? Anuncia na rua. É um tal de pingo d'água aqui, né? Meu amigo. Aí ele passa anunciando, faleceu hoje nessa cidade, fulano de tal, com 68 anos de idade. Para quem não conhece, ele é irmão do Zé, do Mané, aí... Coloca algumas coisas. É só falar quem que é, o nome de quem, primo de quem. Aí ele vai colocar alguns pontos e fala o horário que vai ser o velório. Aí ele precisa ir andando na cidade. Se pagar bastante, ele anuncia na cidade inteira. Se pagar menos, ele anuncia só num setor. Oi? O Pingo d'Água é uma figura tão folclórica que ele foi participar do programa do Jô. Você soube disso? Não? Já participou, já foi do Jô, já. Ele foi participar do programa do Jô. E quando ele foi participar do programa do Jô, ele foi lá na rádio conversar comigo. Que ele queria que eu fizesse uma gravação para ele, porque ele passou com o carro de som dele, muito bom, diga-se de passagem, ele e o filho trabalham lá em América, trabalham aqui também. E anunciando que ele ia participar do programa do Jô naquele dia. Né? E desde então, eu continuo gravando para ele. Né? E aí ele me contou algumas histórias, porque ele é folclórico. Né? Ele me contou algumas histórias. Por exemplo, essa que você falou aí, de repente ele fazia ao vivo, né? Não era gravado, né? Ou ele faz ao vivo ainda, né? Ele faz falando ali no microfone. Então ele me disse que estava passando numa determinada rua, outro dia lá, e aí falou que tinha falecido o fulano. E aí a pessoa viu, como é que é o Pingo d'Água? É a filha da Dona Maria, ali, da prima do Zeca, cunhada do Salamargo? Essa mesmo. Então ele falava, puxa, o senhor não pode falar um pouquinho mais, aí eu pago um pouquinho a mais para o senhor, porque a gente precisa lotar aquele velório, coisa assim, né? Então Aí o Jô Soares perguntou para ele, né, como que ia fazer o dia que ele morresse, né? Aí ele falou, não, mas já tem meu programa gravado, já, minha parte de anúncio gravada quando eu morrer. Ele falou, olha, ele é cheio de histórias, né? Não, ele conta muita história. Gente boa. Gosta de contar história também. Conta causos.
Tá? Se vocês não sabem, então, aqui em Araraquara, por exemplo, tem nas rádios já faz muito tempo. E em Américo Brasiliense, é folclórico, mas é verdadeiro, tem o locutor no carro de som e ele faz ao vivo. Ele vai passando pelas ruas e vai falando que morreu, uma pessoa assim, 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 deixa filhos, fulano, ciclano, beltrano, e vai falando, e conta a história e anuncia o velório para que a população e aqueles que conhecem vão até lá. E olha que Américo não é tão pequenininho assim, né? Ah, não é. Ô, Wagner, eu brinco assim, né? Às vezes ele passa anunciando na rua e ele coloca uma música meio fúnebre, né? Ele coloca a música assim, aí às vezes a gente tá em bastante pessoas assim conversando, fala, eu adoro ver ele passar anunciando assim. Os outros falam, louco, como você gosta? Eu falei, enquanto eu tô ouvindo, eu tô vivo, né? Quero ver quando for ele o assunto. Aí, enquanto eu tô ouvindo o Pingo d'Água falando, é porque eu tô vivo, né? Então tá bom, né? Bom, uma outra maneira de se redigir, escrever, de falar com o ouvinte olha outra palavra aí, gente. Hiperônimo. Aí eu já expliquei o que é hiperônimo. É toda palavra que possui sentido amplo e geral. Por exemplo, Petrobras e empresa. Quem vai ler esse texto aí para mim agora? Posso ler? Pode. A Petrobras suspendeu até o segundo semestre deste ano a colocação de bônus no mercado externo para captação de recursos. Um dos motivos é esperar que o mercado se recupere da divulgação do balanço da empresa, que registrou um prejuízo de cerca de 240 milhões de dólares. Muito bem, obrigado, viu? Então é isso, olha, a repetição da palavra Petrobras e a reiteração, a repetição foi o anterior, da palavra Petrobras e da empresa. Então, a Petrobras suspendeu até o segundo semestre e um dos motivos é que a divulgação do balanço da empresa, para não dizer de novo da Petrobras, que registrou um prejuízo de cerca de 240 milhões de dólares. Tá? Então, essa aí é essa palavra hiperônimo. Apesar de ser direcionado ao ouvinte, o texto radiofônico não se apoia somente na oralidade e na audição, mas conta também com a língua escrita. Muito do que se fala no rádio é escrito. Pouquíssimo é de improviso. Se apoia num texto construído previamente para ser falado. Então, quando o locutor fala, olá pessoal, estou chegando com você aqui na rádio tal, isso é improviso, tá? E aquilo ali está se apresentando, tal. Agora, quando tiver uma mensagem mais séria para passar, não pode ser de improviso. Não pode ser de improviso. Porque ele pode falar bobagem. Então, o texto radiofônico não tem como base o improviso, a não ser no caso de uma animação. Tudo bem. Agora, quando é texto, principalmente jornalístico, de jeito nenhum, tá? A linguagem radiofônica é o conjunto de elementos sonoros que se difundem tanto para produzir estímulos sensoriais, estéticos ou intelectuais e aquela história que nós falamos de criar a imagem. Não se deve exagerar, por exemplo, no rebuscamento. Rebuscamento são aquelas palavras difíceis, texto complexo, que eu falei agora há pouco, estrangeirismo, gírias, coloquialismo. Às vezes, a gente falando aqui, fala all right, como o Julião fala muito lá na rádio, né? All right. Bom, all right, o que é all right? Para uma parte da população, ela está entendendo o que é, mas muita gente não entende. Diferentemente de algumas palavras que foram já elas foram incluídas no nosso dia a dia. Por exemplo, vocês já foram em algum centro de compras? Qual?
Shopping. Shopping? Shopping, muito bem. Então, se eu disser, você já foi no centro de compras? A pessoa fala assim, o que será que é isso? Agora, se disser shopping, perfeito. É a mesma coisa que o centro de compras, mas esta palavra ela já foi adicionada ao vocabulário brasileiro. Por exemplo, ketchup. Também. Ninguém fala que vai comer um molho diferente, mas é ketchup. Então já foi introduzido e já está dentro do nosso vernáculo. Gírias. Enculturação, não é isso, Wagner? Hã? Enculturação? Isso. Então, às vezes a gente tem palavras que são incorporadas. E essas palavras a gente fala sem nem perceber que tem um outro significado em português, ou que também tem uma palavra igual. Por exemplo, gíria. É muito ruim você usar gíria no rádio. Né? Usar gíria, contar piada. Às vezes você acha que você é engraçado e você faz uma piada, viu, Ana, da loira. Não é? Né, Tereza? Eu falo que a loira não é burra, ela tem preguiça de pensar, então mas não é uma piada. O sujeito faz uma piada de loira. Sim. E tem um monte de loira ouvindo. Ele faz uma piada de japonês. E tem um monte de japonês ouvindo. Então, é melhor você se guardar em copas. Né? É desnecessário. Exatamente. Não precisa... Na verdade, você não sabe quem está do outro lado. Você faz uma prévia assim, de quem é o seu ouvinte, mas você não tem noção de quem está ouvindo. E se a pessoa vai se ofender ou não com aquilo. Exatamente por isso, a gente tem que tomar cuidado com as coisas que falam, com as piadas, com a gíria, tá? Coisa muito coloquial. Oi. Deixa eu te dar um exemplo, assim, rapidinho, que aconteceu comigo e com o Fernando Ferreira. Como a gente ligava para a rádio, né, para participar, um dia eu, participando com ele, eu falei, eu quero mandar um beijo para os meninos de Araraquara, porque Taquaritinga não tem homem. Mas quando eu falei isso, ele não me deu tempo de se explicar. Isso me causou um transtorno, porque o que eu quis dizer era em termos de cavalheirismo, porque os meninos daqui de Araraquara eram mais cavalheiros, eram mais atenciosos, e Taquaritinga não tinha isso. Mas ele não me deu tempo de explicar. Quando eu falei Taquaritinga não tem homem, ponto, ele fechou ali, aí ele começou a me zoar. Eu fui até ameaçada de morte por causa dessa brincadeira, e no outro dia eu tive que ligar na rádio e me explicar por conta disso. Você imagina, né? E foi uma coisa que eu não consegui terminar a frase. Mas imagina o que aconteceu comigo, né? Tá vendo aí? Não deixou molhar o bico, né? Pois é. Ai, Taquaritinga não tem homem. É cavalheiro que você queria dizer. Porque a gente estava falando, era alguma coisa assim que tinha que responder. Né? E eu falei, eu mando um beijo para o pessoal dos meninos de Araraquara, porque aqui eles eram, na minha época, muito mais educados, cavalheiros, do que o pessoal de Taquaritinga. Lá o pessoal é bem bronco. E eu quis colocar isso, mas o Fernando não deixou eu terminar. E aí a casa caiu pro meu lado, né? Às vezes assim, Ana, se alguém está passando ali e só escuta o que você falou, a interpretação ela é horrível. Então ele não deixa... A casa caiu de uma vez, Tereza. A casa caiu de uma vez, filha. O pessoal ligou na minha casa de morte, filha. Você não tem noção do que foi aquilo. Então, imagina como a gente tem que prestar atenção hoje, né? Hoje tudo é politicamente correto, né? Então você tem que tomar muito cuidado para não atingir as pessoas. Você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você fala. Por isso a gente está falando aqui, ó, improviso só em alguns casos de programas determinados, né? Agora, quando for fazer alguma mensagem, faz lida, releia, e aí você vai saber. Porque o texto que vai ser escrito
Ele vai ser escrito para ser falado e para ser ouvido e para ser interpretado. Então tem que tomar muito cuidado. Oi. Não, eu ia dizer isso, é a questão da interpretação. Uhum. É uma linha bem tênue, né? É aquela história que eu falei do será que ela quer sair comigo hoje? Então, cada palavra que você fala, o sentido é diferente. Uma vírgula que você coloca, uma pontuação diferente, essa pontuação te dá uma interpretação diferente. Tem que tomar muito cuidado com isso. E você vê na questão também, Wagner, que assim, no Facebook, nas redes sociais, quando você às vezes comenta algum post de alguém, às vezes uma pessoa se expressa de uma certa forma que outras pessoas já começam a entender tudo errado, e você tenta explicar e vira aquela discussão em massa, porque todo mundo começa a entrar no meio do rolo. Olha, eu já vi muita coisa, que nem assim, grupo mesmo, às vezes a pessoa coloca assim, eu não gosto de vocês, vou sair, não vou sair daqui, alguma coisa assim que quer dizer, que aquela vírgula quer dizer, não gostei do grupo, vou ficar aqui, ou vou sair daqui. Tipo assim, aí a pessoa, nossa, algumas não entendem, realmente já começa a xingar a pessoa, por que ela tá fazendo naquele grupo, que ela vai ter saído, e outras entendem, olha a interpretação de texto, olha a vírgula, né? E isso acaba gerando uma discussão em massa, porque a rede social, né, ela é ilimitada, né? Exatamente. Então, uma vírgula no lugar errado, e essa história, olha, Taquaritinga não tem homem, tá? Olha, não era isso que eu queria dizer, que não tem homem cavalheiro, tá? Mas ficou em suspenso, e aí cada um pode dar a sua interpretação, né? E na grande maioria das vezes a interpretação é errada. Né? Bom, quase sempre, né? E a gente estava para falar, eu vou fazer um outro texto, vamos fazer esse aqui agora. Os petroleiros da Baixada Santista entraram em greve contra o plano de reestruturação que começa a ser promovido pela direção da Petrobras. A mobilização dos trabalhadores foi decidida durante a Assembleia ontem, na sede do Sindipetro. Então, eu troquei a palavra greve pela palavra mobilização, que é a mesma coisa, mas para eu não repetir no texto a mesma palavra, eu simplesmente troquei para um sinônimo. Tá? Então, entrar em greve é a mobilização dos trabalhadores. Então, a gente tem que fazer também esse tipo de coisa. O que mais? A construção do texto radiofônico requer uma utilização de estilo próprio oral auditivo do rádio, alcançado a partir da observação de algumas características específicas do rádio referentes às condições de tempo, dinâmica, melodia, sons complementares, voz, articulação, linguagem. A gente tem que pensar tudo nisso. Por exemplo, o tempo refere-se à velocidade que se vai falar. Os textos devem apresentar, em média, de 6 a 8 linhas para serem considerados enxutos. Enxuto quer dizer o seguinte, não tem nada muito sobrando ali. Oi? Não, é que justamente esse dom de ser conciso nas palavras, ser objetivo, é bem ruim para quem está acostumado com texto comprido. Para quem veio do jornalismo escrito como eu, nossa, isso é querer me matar. Então, eu escrevi um texto. É bem difícil. Eu escrevi um texto na sexta-feira passada que eu cortei metade do texto. Olha. Eu escrevi e depois eu olhei e falei, puxa, ninguém vai ler isso inteiro. Muito longo. Cortei o texto pela metade e aí todas as informações que eu precisava passar estavam no texto. E era texto jornalístico. É a questão do lead, Wagner? É a questão do lead? Eu acho que muito do texto radiofônico ele vai para a questão do lead. Vamos responder as perguntas e ok. Não é isso? Não. Um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais, porque o lead ele traz as informações amplas. Né? É aquilo que você precisa saber direto, né? Quem, quando, como, por quê, onde. Tá? Mas você tem que ter um número maior de palavras, só que você não precisa ser prolixo. Tá. Né? Porque às vezes você faz um texto tão grande, quando você chega
na metade do texto, as pessoas não estão mais prestando atenção. Por quê? Perderam o fio da meada. O texto de rádio tem isso. A pessoa não pode perder a linha de raciocínio. Por isso, o tempo, essa velocidade que você vai falar, tem que apresentar poucas palavras, né? Às vezes, até um número de palavras maior, só que a interpretação tem que ser bem feita. Tem que ter dinâmica. Então, você tem que dar ênfase da frase, ênfase das pausas, as alterações rítmicas, porque lembra que eu falei que aquilo vai ser sensacional? Sim. Então, dá aquela... Você vem dizendo assim, ó, dinâmica diz respeito à ênfase da frase, pausas, alterações rítmicas e tudo fica sensacional. Tá vendo? Eu mudei a velocidade que eu vinha falando. Eu dei uma alteração rítmica. E aí, chama-se muito mais a atenção com isso. Melodia. Melodia. Construção adequada do texto, em termos de seleção de palavras, é indispensável. De preferência, usa-se a forma singular, como eu falei agora há pouco, e conjuntos que soem harmonicamente, evitando cacofonia. Vocês já ouviram falar de cacofonia, né? Sim. Eu me lembro o que aconteceu comigo. Em 1900 e dinossauro, tinha a Marina Lima, fazia muito sucesso. E a Marina Lima escrevia as canções dela junto com o irmão dela, que chamava Antônio Cícero. E eu anunciando, sei lá, Fugaz, eu acho que foi isso, lá em Bauru ainda. Aí eu disse assim, FM 94 Comunicação, Marina, música dela e do Antônio Cícero. Aí o cara falou pra mim, Wagner, música dela, você já falou umas 4 vezes hoje. Eu falei, jura? Nunca mais eu falei. Tá? Então, assim, ó, porcada, tá? Uma mão, que é mamão ou é mão? Então, essa do meio aqui foi sacanagem de colocar, não fui eu, tá? Então tem que tomar cuidado com a história da cacofonia. Também é fundamental saber quando usar palavras forte, doce, musical, emocional. Depende do texto que você vai fazer. Então, palavras com mais peso, palavras mais suaves, mais doces, palavras que sejam mais ternas, mais musicais, mais emocionais. Então, a gente tem que tomar cuidado e sempre utilizar isso quando for fazer um texto que tenha a ver com doçura, que tenha a ver com emoção, tá? E quando o texto for mais forte também, né? Utilizar essas palavras, tá? Sons complementares. Oi? Posso continuar? Eu ouvi alguém chamando aí? Nossa, mas são 8h42. Bom, vamos ver se eu consigo terminar aqui. Acho que não vai dar. Sons complementares consistem em determinados recursos que não se configuram como entrevista, isso é, são dos tipos de declarações, testemunhos que só ampliam os dados, né? Trazem algumas complementações em cima de, por exemplo, uma reportagem, você traz algum dado em cima daquilo. Voz humana, por ser rica em inflexão e persuasiva. Como eu contei a história da lasanha, ela é capaz de conduzir qualquer tipo de mensagem. Seja uma mensagem triste, uma mensagem alegre, uma mensagem rápida, uma mensagem suave, uma mensagem que leva ao otimismo, uma mensagem o contrário também. Tudo isso, a voz humana é capaz de fazer isso. E não importa se você tem voz grave, você tem voz aguda, se você tem voz média. O que importa é como você transmite essa mensagem. Certo? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho uma voz como tem o fulano. Não se preocupa com isso. Cada voz é a sua voz, cada um tem a sua característica, e o que a gente precisa é lapidar a maneira como você vai falar, a maneira como você vai interpretar, tá? O texto veiculado pelo rádio, ora se apoia em questões mais técnicas, ou seja, técnico-linguísticas, ora na escrita do texto, isto é, na normatividade linguístico-gramatical. O que é isso, vai? Por exemplo, uso de caixa alta.
Né? A gente antigamente dizia que era só escrever em letra maiúscula. Parece que a pessoa está gritando, mas ele é aconselhável em determinadas empresas de radiodifusão para iniciar nomes próprios de pessoas. Em algumas outras emissoras é recomendada para a redação de todo o texto. E eu já peguei vários textos de agências e esses textos vinham todo ele escrito em caixa alta. Dificulta? Eu acho que não. Tá? Aí depende do gosto do freguês. Tá? Alguns também, ao invés de utilizar ponto, utiliza essas barras aí, ó, a barra simples e a barra composta. As barras simples são usadas em algumas emissoras de rádio para indicar pausa breve na locução, ou então o encerramento de cada período do texto. As duas barras, as longas, são utilizadas para indicar pausa longa na locução ou então o final do texto. Mas eu acho que isso é para as pessoas que se acostumam com isso, tá? Com essas pausas, com essas barras no texto. Tá? Mas pode ser utilizada isso aí que é técnico-linguístico. Sem eu saber, eu já fiz isso. Hã? Oi? Sem eu saber, eu já utilizei isso, às vezes, porque eu apresentava um programa aqui na rádio comunitária, né, e eu fazia um esboço antes, e eu nem sabia, na verdade, agora que eu tô vendo aí, mas eu sempre usei uma barrinha para ver que tinha que parar de falar, porque eu sou meio desembestada para falar, né? E você utiliza uma técnica, utilizava pelo menos, é assim, o que é que eu vou falar? Quando a gente não tem a prática do microfone, você abre o microfone, parece que dá aquela limpeza geral do cérebro, né? Você não consegue falar mais nada, não lembra mais nada, as palavras fogem. Então, é muito bom fazer isso que você fez. Faz uma anotaçãozinha do que você quer falar, às vezes até só tópicos, para você não esquecer, né? Topifica a sua história para você não esquecer. Isso é sempre bom, principalmente para quando a gente está começando. Bom, e quando eu vou usar sigla? Por exemplo, eu vou falar OMS. Todo mundo está acostumado com OMS, né? Aí é tranquilo. Devem ser utilizadas aquelas siglas mais usuais. Caso sejam desconhecidas, devem ser escritas por extenso, sendo que após cada uma das letras que compõem a sigla, deve aparecer um ponto para separá-las. A menos que, como eu falei, né? A Unesco, por exemplo. Então, não precisa ter um ponto. PIB, que é Produto Interno Bruto, também não precisa. Quanto à normatização linguística gramatical, que a gente falou lá em cima também, para maior eficácia do texto radiofônico é necessário que se preze pela sobriedade. Sobriedade é ser sério. Que se preze pela objetividade. Tá? Não fique enrolando, que as pessoas vão perceber que você está enrolando. Tá? Tem que ser simples e ser conciso. Conciso? Wagner, mas vamos mais algumas explicações aí. Diferenças entre o texto impresso e o texto falado, que é o texto de rádio. Impresso, por exemplo, Maria José de Souza, que foi aluna da Unesp, onde cursou rádio e TV, está fazendo cinema nos Estados Unidos. Quem é que falou que é jornalista aí, além da Tereza? Eu, Brenda. Brenda, é assim que você escreve, não é? Maria José de Souza, aí você explica que ela foi aluna da Unesp, onde ela cursou rádio e TV, está fazendo cinema nos Estados Unidos, certo? Isso. Tudo bem explicadinho, né? Agora, pro rádio, a mesma frase pode ser separada por sentenças. Por exemplo, Maria José de Souza está fazendo cinema nos Estados Unidos. Ela foi aluna do curso de rádio e TV da Unesp. Olha que objetividade maior. Falou a mesma coisa, tá? Mas neste caso é muito mais direto. Por quê? Porque você tem que ser direto e a pessoa tem que te entender. Se você não percebeu, não entendeu a frase de cima, você vai lá e lê de novo. Outro. João, que está prestes a deixar a cidade em que morou por 5 anos, onde montou o seu negócio, agora vai trabalhar
no exterior. Então, João, que está prestes a entrar à cidade em que morou, faltou um que aqui, por 5 anos, onde montou o seu negócio, agora vai trabalhar no exterior. No rádio seria: João morou na cidade por 5 anos, montou um negócio e agora se prepara para trabalhar no exterior. Tá? Separamos as sentenças também. Opa, consegui chegar no horário, hein? 8h49. Bom, gente, eu queria que vocês escolhessem um texto que vocês gostam, que vocês já ouviram, que vocês encontrassem na internet, que seja assim, um texto que seja conciso, um texto que seja coerente, um texto que você goste, por exemplo, uma propaganda. Tá? Se você gosta de uma propaganda, se você gosta de um texto jornalístico que você viu, uma frase bem legal, tá? Eu queria que essa fosse a gravação para este próximo... Agora nós vamos só na segunda-feira, né? Não, na quarta-feira, né? Entenderam? Então vai ser um áudio de uma leitura de um texto, é isso? De uma leitura de um texto. Eu quero ouvir vocês falando. Todos os dias eu quero ouvir vocês falando. Tá bom? Texto que vocês gostam. Para quarta-feira. Para quarta-feira. Tá bom? Pode ser, tipo, um texto de terror, mistério. Qualquer coisa, o que você goste. Te mandei no privado já. Tá? Nossa, Eu te mandei no privado. Que velocidade, hein? Bom, gente, de tudo que nós falamos hoje, olha que nós falamos, hein? O que vocês gostariam de saber ou deu para entender absolutamente tudo que nós falamos? E olha que nós falamos demais, hein? Ô, Wagner, eu tenho um pouco de dificuldade na questão do texto. Você poderia deixar esses slides para a gente? Poderia, por conta claro. da questão técnica, às vezes falha. Tipo, precisa colocar um ponto. Você teria como disponibilizar os slides de hoje? Sim, como é que faz, ô Bruno? Passa no Zap? Na gravação, não tá? A aula fica gravada. A aula fica gravada no YouTube. Eu sou moda antiga, eu gosto de papel, eu gosto de pegar. Eu mando no grupo, vamos ver se eu acho que dá para mandar no grupo. Tá. Se der, senão... Não, mas a gente dá um jeito. O Bruno tem a manha aí de todos esses programas aqui, tá bom? Tá, obrigada. O que mais? Só? Acho que é só. Falamos hoje, hein, gente? Falou, Muito bom. Mas esse é o nosso negócio, é falar, né? A gente nem gosta, né? Nem gosta de fala. Uma coisa que você falou que eu achei legal que você falou é assim, né? Que de repente você grava, você faz um áudio e às vezes você precisa aumentar um pouco a altura da sua voz para que sua voz fica, por exemplo, a pessoa que esteja do outro lado ouça bem a sua voz. Isso eu achei interessante. Porque assim, quando a gente vai fazer a locução no rádio, é primordial que você tenha um português bom, tá? Esse é um ponto pacífico. Agora, você tem que ter uma boa dicção, você tem que ter uma boa impostação de voz, você tem que ter uma boa inflexão. Então, quando a pessoa ouve do outro lado, ela entende perfeitamente. Isso é primordial, que as pessoas que estão do outro lado recebam a mensagem com clareza. Tá? Então, fazer exercício de dicção, isso é muito bom para que as pessoas te entendam perfeitamente e entendam exatamente aquilo que você tinha em mente em transmitir. Tá? Legal. Com a voz você pode fazer tudo isso, né? Você pode transmitir emoção, você pode transmitir alegria, você pode transmitir tristeza, você pode transmitir festa, enfim, tudo
A sua voz consegue fazer. Tudo, absolutamente tudo. Tá? Você consegue expressar tudo por meio da sua voz. Beleza, gente? Beleza. Beleza, vai. Beleza. Então, tá bom. Hoje não tem jogo, né, Ana? Não, hoje não. Hoje o áudio é um segunda-feira. minuto também? Hã? O texto que a gente vai falar é um minuto também? Isso, coisa pequena, tá? Só para a gente treinar, falar, ir lá, buscar, pesquisar e fazer o áudio, tá? Ok. Combinado. Então tá bom. Gente, muito obrigado. Tá? Espero que vocês tenham entendido bastante, porque hoje nós falamos para caramba e a gente volta na quarta-feira, tá? Tá ótimo. Beleza. Boa noite, galera. Boa noite. Olha lá. Boa noite. Eu mandei para você, Wagner. Tá. Tchau. Tchau.